Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês e o assunto de hoje é: a sua placa-mãe pode estar acabando com seu Ryzen. Como assim? É isso mesmo. Pois então, essa semana surgiu, após o lançamento da nova versão do HW Info, ou do Hardware Info, que na sua versão 6.27.4185. Esse software, para quem não sabe, é um software de monitoramento de hardware. Enfim, consegue diversas informações de processador, placa-mãe, enfim, gerenciamento dos sensores, temperatura, enfim, todos esses detalhes. E com o lançamento dessa nova versão desse software de monitoramento, ele passou a ter acesso a um detalhe que antes nenhum outro aplicativo tinha, que é o Power Reporting Deviation. Esse recurso que ele mostra, vamos dizer assim, a diferença entre os dados de telemetria com os dados realmente esperados. Então o que acontece? Vou tentar explicar de uma forma bem simplificada, porque eu sei que a maioria das pessoas não gostam assim, de vídeos muito técnicos. Mas simplificando bem, com essa informação, a gente consegue ver a diferença de quanto a placa-mãe diz que está sendo usado e de quanto de fato o processador está sendo forçado a usar. Então, ou seja, não sei se ficou bem claro. Nós temos acesso à diferença do que de fato a placa-mãe reporta, no caso que ela diz, eu estou usando isso, né? Junto com a informação real do processador. Não, olha, eu estou sendo forçado a usar isso. Traduzindo em termos mais leigos ainda, os fabricantes de placa-mãe poderiam usar fazer uso dessa omissão de informação, de informar, no caso, os valores reais, de modo que fariam o processador a trabalhar um pouco acima da especificação dele, em termos de frequência e desempenho, em função de estarem usando muito mais energia do que de fato estaria sendo utilizada na configuração padrão, estoque no caso do processador. Vamos chamar isso de um overclock por excesso de voltagem. Entendeu? Então, ou seja, sobe que no momento que tu alimenta mais, automaticamente o processador ele vai render um pouco mais. Mesmo não mexendo nos clocks, enfim, ele vai ter um sutil aumento em função dessa carga extra de energia. E, por causa disso, alguns fabricantes estariam se beneficiando dessa brecha existente dos Ryzens, com relação a essa parte de gerenciamento de energia que é controlada pela placa-mãe. Tá. E qual é que é a vantagem para os fabricantes de placa-mãe fazerem isso? É simples. Eles garantem, vamos dizer assim, entre aspas, né, que o seu produto entrega de fato mais desempenho que o do concorrente. Porque se pararmos para analisar, é comum a gente ver alguns reviews de placa-mães, e muitos deles patrocinados, que gostam de mostrar assim, que a placa-mãe X, com o mesmo chipset, foi 1%, 2% ou 3% mais rápida que a do outro fabricante com o mesmo chipset. Mas, tecnicamente, salvo por algum problema construtivo, enfim, de engenharia, vamos dizer assim, ou em função de ser um fabricante desconhecido, ou de ser uma placa de muito baixo custo, mesmo chipsets diferentes, vamos dizer assim, da mesma família, mas chipsets diferentes, e uma configuração bem padrão, enfim, uma configuração padrão, assim, pegar processador, memória, uma configuração padrão, sem overclock, sem nada, pegando uma máquina padrão, assim, elas não vão ter diferença significativa de desempenho. Então, um chipset mais avançado, ele vai permitir o usuário ter mais versatilidade de uso.
enfim, com mais slots de memória, maior capacidade de overclock, uso de SSD M2, capacidade de SLI, de poder usar Crossfire. Mas, enfim, vai ter essas vantagens. Mas não se ganha desempenho. Tá, existe a questão ali dos VRMs, mas isso é outra coisa. Mas são dois chipsets, tu não vai ter ganho de desempenho de FPS nos jogos porque tá usando uma placa com chipset mais avançado. Claro, respeitando ali a mesma família de produtos. Então, voltando ao problema em questão, em princípio as placas mais afetadas por essa questão seriam as de chipset X570. Agora, o quão em risco os processadores estão? Bom, de posse dessa informação que surgiu, alguns sites como o Tom's Hardware falam que pretendem realizar testes antes de expressar alguma opinião de fato sobre o assunto. Já o AnandTech me chamou a atenção e disse que isso não é um problema. Porque uma vez operando em estoque, né, enfim, nas configurações padrões do processador, grande parte dos usuários já tem seus processadores com soluções térmicas adequadas. Enfim, vamos dizer, os coolers estoque que acompanham os processadores já supririam a demanda necessária pelo aumento de temperatura, que é esse aumento de energia, né, com que os processadores estariam sendo submetidos. Enfim, vão gerar mais calor e os coolers já, enfim, supririam. Eles não estariam superaquecendo por causa disso. No entanto, minha opinião, eu acho um tanto otimista essa colocação deles. Claro, que só em testes intensos mesmo, testes reais, assim, em laboratório, poderiam trazer de fato a real dimensão dos problemas que isso poderiam causar aos processadores. E por sinal, o próprio pessoal da AnandTech mencionou a questão da eletromigração. O que é isso? Por sinal, até é um termo que fazia alguns anos que eu não... Olha, se não faz uma década que eu não ouvi alguém mencionar sobre esse assunto da eletromigração. Mas, resumidamente, é a degradação dos componentes em função de excesso de calor ou por excesso de voltagem. Enfim, em termos assim, uma explicação bem simples. Mas voltando, né? O que a AnandTech fala é que em função do tempo de uso e garantia dos processadores, né, das CPUs, esse problema acabaria sendo irrelevante para o usuário final. Porque as garantias oscilam entre 1 ano para processadores OEM para 3 anos sendo processadores in-box, no caso, né? In-box. E é que essa degradação precisaria de muito mais tempo para mostrar seus efeitos, e que possivelmente o usuário já trocaria de máquina antes de um problema de fato aparecer. Eu já tive problemas com isso. Não com Ryzen, né? Mas assim, eu já tive problemas com isso, mesmo seguindo boas práticas de overclock e estando com as temperaturas sob controle. Isso assim, enfim, com processadores mais antigos de diferentes famílias, assim, velho. E a verdade, assim, pelo meu, fazendo overclock, enfim, como eu disse, seguindo todas as boas práticas e utilizando, assim, ótimos recursos de controle de temperatura, a verdade é que você pode usar por meses ou um pouco mais de 1 ano perfeitamente sem falha alguma. A máquina pode rodar lisa, até assim, ligada direto, funcionando na pauleira, sem problema nenhum. Mas de repente os problemas vão começar. E aí eu digo, não basta a temperatura estar sob controle. Ou seja, não basta teu sistema de arrefecimento estar perfeito, a máquina tudo rodando perfeito, dando tudo conta, não tendo problema nenhum. Os problemas de fato acabam surgindo. Enfim. E com outro detalhe, pensem que nós estamos aqui no Brasil. E para uma pessoa leiga, dependendo de onde,
ou como a máquina foi montada, ou se ela foi comprada inteira, fazer uma reclamação de garantia de um processador, ou ainda uma pessoa que costuma ficar longos períodos com uma máquina, com um computador, né? Dado que, enfim, que a evolução e a capacidade de processamento, por exemplo, vamos pegar um i5 de segunda ou terceira geração, são processadores, são máquinas que ainda possuem um desempenho bom, mesmo para os tempos de hoje. São máquinas que, provavelmente na época que foram vendidas, tinham algo em torno de 4 GB de RAM, e bastaria um upgrade dessas máquinas para 8 ou 16 GB de RAM para seguirem sendo usadas por mais uns bons anos ainda. Enfim, são máquinas que facilmente chegarão aos 10 anos de uso sem problemas. E com um bom desempenho ainda. E essa característica, essa questão, assim, acho que ainda é mais marcante para uma empresa, que normalmente uma empresa compra um parque de máquinas, tende a ficar um bom período com um parque de máquinas. A empresa não quer saber de problemas, máquinas com problemas para substituir. Normalmente as empresas substituem por obsolescência e não quer ter custos de manutenção. E então esses cenários são muito distintos do cenário do entusiasta. E o cenário do entusiasta, que é aquele, né, que já mal montou a máquina e está pensando num próximo upgrade. E o entusiasta, querendo ou não, ele é a menor fatia do mercado. Mas e aí? Deixem suas opiniões, like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. E agora sim, até a próxima!